Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é terça-feira, dia 17 de maio, e o tema do estudo de hoje é a morte de Sara. O texto bíblico, que é a base do nosso estudo de hoje, está em Gênesis, capítulo 23, nos versículos 1 e 2. E esse texto nos ensina o seguinte: Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. O livro de Gênesis, capítulo 22, verso 23, relata o nascimento de Rebeca, que antecipa o futuro casamento entre ela e Isaque, que está registrado no capítulo 24. Da mesma forma, o relato da morte e do sepultamento da esposa de Abraão, Sara, em Gênesis 23, antecipa o futuro casamento do patriarca com Quetura, registrado em Gênesis capítulo 25, do versículo 1 a 4. A menção da morte de Sara, logo após a história do sacrifício de Isaque, sugere que ela pode ter sido afetada por esse incidente, que quase custou a vida de seu filho. De alguma forma, Sara também esteve envolvida no teste com seu marido, assim como esteve em suas viagens e seus ocasionais lapsos de fé, conforme, por exemplo, Gênesis capítulo 12, versículos 11 a 13. Sara não era o tipo de mulher que ficava calada sobre assuntos importantes ou que a perturbavam, como a gente pode ver, por exemplo, em Gênesis capítulo 16, do versículo 2 a 5, capítulo 18, verso 15 e o capítulo 21, verso 9 e 10. Sua ausência e seu silêncio, e até mesmo o momento de sua morte após aquele evento dramático, dizem mais sobre sua relevância para os acontecimentos do que sua presença física. O fato de a velhice de Sara ser mencionada, conforme lemos em Gênesis 23, verso 1, mostra sua importância para a história. Sara é a única mulher no Antigo Testamento sobre a qual se menciona a idade, o que mostra sua centralidade na história. O foco na compra do local de sepultamento de Sara, que abrange a maior parte do capítulo, em vez de sua morte, enfatiza a conexão com a terra prometida. A especificação de que ela morreu na terra de Canaã, como está no verso 2 do capítulo 23 de Gênesis, enfatiza a relação da morte de Sara com a promessa de Deus sobre a terra. Sara é a primeira do clã de Abraão a morrer e ser sepultada na terra prometida. A preocupação de Abraão sobre si mesmo, sou estrangeiro e morador, conforme Gênesis 23, verso 4, e seu argumento insistente com os filhos de Et mostram que ele estava interessado não apenas em adquirir um local de sepultamento, estava principalmente preocupado em se estabelecer na terra. Com o estudo de hoje, vemos o quanto que Sara era importante no relato da história do povo de Deus, o destaque que a Bíblia deu para sua morte, o fato de mencionar a idade dela, sendo ela a única mulher na história do Antigo Testamento a ter sua idade contada após sua morte, e também o fato da Bíblia citar nominalmente o local de seu sepultamento, demonstram realmente o que eu falei agora há pouco. Ela era muito importante, não apenas para Abraão, mas para o processo histórico da forma como Deus conduziu o seu povo ao longo da história. Assim como foi com Abraão, a Bíblia mostra que Sara foi uma mulher de fé, corajosa, forte, mas que também tinha seus problemas. A Bíblia não escondeu os defeitos e os erros de Sara, mas mesmo assim fez questão de demonstrar que ao final de sua vida ela aprendeu com seus erros. Ela amadureceu, se arrependeu de muita coisa errada que fez e chegou ao final de sua vida como uma mulher de fé. E é claro que nós precisamos ter a mesma fé e a mesma postura que essa grande mulher no passado teve. Assim como Deus abençoou muito Sara e a família dela, Ele quer nos abençoar também. Mas lembre-se, precisamos ter a mesma postura de fé e confiança que Sara.
precisamos crer em Deus, ter consciência de que também temos nossos erros, nossas limitações e dessa forma manter uma postura de arrependimento e de permitir que Deus mude nosso comportamento, nosso coração e assim, cada dia, crescer mais e mais na fé e no relacionamento com Deus. Por isso aí a importância da Bíblia na nossa vida. Ela nos ensina não somente histórias impressionantes como a de Sara, mas nos ensina como podemos também hoje ter uma vida de paz e comunhão plena com nosso Senhor. Por falar na Bíblia, a leitura bíblica do dia, o nosso ano bíblico, está em 2 Crônicas, do capítulo 21 ao capítulo 23. Um grande abraço, que o nosso Senhor que está contigo lhe abençoe muito e com a permissão dele nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!